Olá, começa agora mais um Academia, o programa onde a sua pesquisa é o destaque. E a tese de hoje aborda o direito econômico da pesca no Brasil. Quem traz esse assunto tão interessante para a gente é a doutora em Direito, Vera Lúcia da Silva. Direito econômico da pesca no Brasil, planejamento, gestão e instituições pesqueiras nacionais. Tese submetida ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina para a obtenção do grau de doutora em Direito. Orientadora, professora doutora Olga Maria Bosque Aguiar de Oliveira. E daqui a pouco tem debate com a doutora em Direito e doutoranda em Economia, Flávia Vera, e o mestre em Desenvolvimento Sustentável e analista ambiental do IBAMA, José Dias Neto. Obrigada, doutora Flávia, pela sua presença aqui no programa. Muito obrigada, Mariana. É uma honra estar aqui. Obrigada, doutor José. Muito obrigado a vocês pelo convite e a satisfação de estar no debate com a doutora Vera. Bom, então para você de casa entender melhor essa pesquisa, confira um rápido resumo da tese. A pesquisa apresenta uma perspectiva crítica sobre a legislação de subsídios para o setor da pesca no Brasil. Traça um panorama histórico do modelo de gestão pesqueira e fala sobre a influência da ciência no planejamento econômico da área. Obrigada, doutora Vera, pela sua presença aqui também no Academia. Obrigada, Mariana, pelo convite. Obrigada à equipe do programa Academia pela honra de ceder esse espaço para a divulgação do meu trabalho. Obrigada aos debatedores, eu quero agradecer desde já, é uma honra conhecê-los pessoalmente, pessoas que são referências bibliográficas dessa tese. E eu quero, enfim, externar que eu estou realmente muito, me sentindo muito honrada pelo convite e por ter a companhia dos telespectadores nesse momento, podendo divulgar e debater esse trabalho que eu gosto demais. Maravilha. Então vamos falar um pouquinho mais sobre ele, doutora Vera. A necessidade de estudar o direito da pesca, a gente vê que não é um assunto muito comum no meio jurídico, né? Me conta como é que nasceu essa ideia. Essa ideia nasceu até uma questão bastante pessoal. Eu venho de uma localidade que, originariamente, né, a economia dessa localidade foi muito direcionada pela questão pesqueira. Eu sou natural de Santos, a minha família é de Bombinhas, em Santa Catarina. E eu fui criada parte do tempo em Itajaí, que também é um grande entreposto pesqueiro, talvez da pesca marítima, um dos maiores em termos nacionais de produtividade. E fui estudar em Florianópolis, ou seja, eu tenho toda uma trajetória passando por essas localidades e vejo a atividade pesqueira como algo essencial nessas regiões e também como um grande potencial econômico para o país. E o meu interesse foi aliar um campo que eu já estudava, que era o direito, com algo que era de uma realidade local e que é muito importante ter uma atenção específica para o desenvolvimento nacional. Então, foi assim que nasceu essa ideia de estudar o direito econômico e a pesca e tentar unificar e ver o que o direito econômico, ou o que a economia tem a contribuir para o ramo pesqueiro, como pode contribuir para o desenvolvimento dessa atividade. E por ser uma área assim, que não é muito estudada academicamente, você teve dificuldade também em encontrar bibliografias, referências, né, que normalmente a gente precisa para um trabalho acadêmico? Sim, essa questão da bibliografia, das referências, foi bastante complicado na área do próprio direito, porque você vai encontrar muita coisa produzida no campo mais da biologia, da engenharia ambiental, você vai encontrar muita coisa, talvez até no campo da economia, mas no direito mesmo não, sobre a legislação pesqueira. Acredito que foi um campo que ficou um pouco abandonado, como também ficaram abandonadas as políticas para o próprio setor pesqueiro no país. É um pouco de reflexo também, né? De toda essa realidade que você traz no trabalho. Então, foi um pouco difícil encontrar bibliografia, eu espero que o meu trabalho consiga servir para futuras pesquisas. E eu me apoiei muito em trabalhos anteriores, tanto em ciência de pesca como no direito ao planejamento, direito do planejamento. Foi isso que eu usei como base para poder construir esse campo. E por falar em bibliografia, né, você também indicou para a gente alguns livros, doutora Vera. Vamos ver então quais que te ajudaram nessa missão de escrever a tese de doutorado. Pescadores, Camponeses e Trabalhadores do Mar, de Antônio Carlos Santana Diegues, editora Ática. Direito Econômico do Planejamento, de Washington Peluso Albino de Souza, editora Fundação Vale Pereira.
Esses livros, então, doutora Vera, são boas referências para quem quer começar a estudar esse assunto? Isso, exatamente. Foi por aí que eu comecei a adquirir algum conhecimento sobre a área. E tem ideia também, se você quer publicar a sua tese, para ajudar também a... Sim. Né? A minha tese atualmente, ela está nesse formato de tese mesmo, né, de doutorado, essa é a encadernação oficial de depósito. Mas junto à ainda minha não é instituição. livro. Não é livro ainda, vai passar por revisões, né? Bacana. Até para tornar o texto um pouco mais assim palatável, né? Não tão uma terminologia tão técnica. Bom, doutora Vera, agora que a gente já entendeu sobre o que é o trabalho, fica à vontade para concluir a sua tese para a gente. Bem, o meu trabalho aqui, qual foi a minha pretensão? Foi verificar como a legislação para o setor, ela impulsionou ou não a atividade durante um certo período de tempo. Eu me limitei a analisar os anos de 62 até 2009. Por que eu fiz essa limitação? Porque eu quis trabalhar com as primeiras políticas setoriais para a pesca que surgiram em 62, a partir do surgimento, da criação da SUDEP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, e fui até 2009, que foi o ano marcado pela chamada Nova Lei de Pesca, aquela ocasião, né? Que veio a regulamentar novamente a pesca, alterando todo o quadro que existia até então e que foi fundado em 1962. Né? O que eu consegui perceber levantando os dados e trabalhando com a questão pesqueira? Bom, quais foram os dados, talvez seja importante esclarecer para o leitor, né? Os dados que eu consegui angariar para essa pesquisa foram muito pontuais, porque a gente nota que na pesca ou no setor pesqueiro houve pesquisa com levantamentos de dados efetivos em alguns períodos de tempo. Não houve uma pesquisa e não há essa pesquisa de dados consolidada ao longo de todo esse período, não. É tudo muito intermitente, assim como as políticas para o setor pesqueiro foram muito intermitentes e levaram a um quadro que a gente tem hoje, que alguns vão chamar de um quadro de crise da pesca. Enfim, então os dados que eu consegui levantar foram pontuais em alguns anos e consegui analisar pontualmente a produção pesqueira marítima. Né? Eu me dediquei a essa produção pesqueira marítima porque encontrei com mais facilidades os dados. A produção ribeirinha, a produção lacustre, infelizmente não tive muito acesso. Então, até queria agradecer nesse momento ao pessoal do CEP-Sul de Itajaí, que foi quem me possibilitou o acesso aos dados da SUDEP, que foram levantados até o ano de 2009. Bom, e a partir desses dados eu comecei a analisar a legislação concorrente ou concomitante àquelas as ocorrências e verifiquei que sim, a legislação conseguiu produzir um certo impacto em cima do setor pesqueiro nacional no intuito de profissionalizar a mão de obra pesqueira, no intuito de profissionalizar o próprio setor pesqueiro e o que eu chamo de um processo de industrialização. Porque até a década de 60, a pesca nacional era muito caracterizada por ter sido organizada num sistema de produção artesanal, familiar. E a partir de 60, com as políticas implementadas pela Superintendência de Desenvolvimento da Pesca, a SUDEP, a conotação do desenvolvimento do setor vai ser um pouco diferenciada, voltando muito para o estímulo de embarcações, da pesca por embarcações maiores, né, pelo processamento do pescado e pela própria distribuição do pescado a nível nacional. Então, o que acontece aqui a legislação, a entrada da SUDEP e a legislação que vem concorrentemente, que é a do Código de Pesca de 1967, vem nesse intuito de industrializar e de aumentar a produtividade pesqueira nacional. Só que isso não vem acompanhado nem de dados muito consolidados e alguns dos dados nos revelam que, em certos momentos, o emprego das medidas de fomento levaram a industrializar a pesca em alguns setores, como na coleta do peixe, mas não na distribuição e não no próprio beneficiamento. Então, há um desenvolvimento setorial muito sensível, é muito incipiente ainda e que isso vai perdendo, talvez, o fôlego, essa industrialização, a partir da década de 80, com a mudança de políticas públicas para o setor. Então, o que a minha tese tenta analisar?
os períodos e a produção pesqueira e as políticas de fomento. Então, com isso eu consigo analisar esse período e tento trazer essa contribuição para os curiosos sobre a área. Maravilha, doutora Vera. Bom, a gente fala mais sobre isso então no próximo bloco, porque tem debate, a gente faz uma pausa, mas já já tem debate, não saia daí. O Academia está de volta e agora para debater o direito econômico da pesca. O debate começa então com a doutora em Direito e doutoranda em Direito Econômico, doutora Flávia Vera. Também temos aqui o mestre em Desenvolvimento Sustentável, José Dias Neto. Bom, vamos lá então, por favor, doutora Flávia. Eu gostaria de agradecer aqui o programa, parabenizar o programa. E é bastante importante não só a produção de trabalhos nessa área, como a divulgação. E parabenizar a doutora Vera pelo trabalho. Eu sou da área de direito, de análise econômica do direito. Então, a minha pergunta tem a ver com o título do trabalho. Eu entendi o propósito do trabalho, valorizei muito, só que eu entendo que pode conflitar direito econômico, que tradicionalmente dentro do direito é visto como uma área que cuida de consumidor, de concorrência, a interface, você disciplina por meio de regras, normas, você estuda isso em relação ao poder econômico, a organização, a ordem econômica. E a análise econômica do direito, ou direito e economia, que é uma área que tem vários laureados com prêmio Nobel, a área que eu tenho me dedicado mais, é como se fosse um estudo, um olhar mais profundo das consequências de qualquer área do direito. Então, eu repensaria esse título, Direito Econômico da Pesca, que eu valorizo a ideia, mas eu entendo que ele pode criar conflitos ou as pessoas não entenderem. É da concorrência dentro da pesca? Então, talvez uma análise econômica do direito pesqueiro, do direito da pesca, ou a legislação da pesca, então, essa é a minha pergunta. Sobre o título, qual o título que poderia explicar um pouco o título e qual o título que poderia ser utilizado para melhor explicar essa intenção? Obrigada, doutora Flávia. Sua contribuição ela é excepcional para esse trabalho, porque inicia justo com o foco do trabalho, né? Eu trabalhei com uma literatura base de direito econômico muito situada da década de 60, muito típica da década de 60. E um dos livros que indiquei na bibliografia foi o Direito Econômico do Planejamento, do professor Washington de Souza. E como é que ele trabalha o direito econômico? Ele trabalha num plano de abordar não apenas essa questão da concorrência, o que ele chama de direito econômico, mas inclusive o planejamento como uma parte desse direito econômico, como forma de fazer com que ele exista. Acho que estava tudo muito imbuído naquela década de 60, muito imbuído de um espírito de regulamentar a economia, inclusive trazendo isso para dentro da Constituição. Então, esses autores do grupo de direito econômico ali da década de 60 tratavam tudo no mesmo tratado, direito econômico como um grande ramo que vai incluir tanto o planejamento como vai incluir também essas medidas de mercado, medidas setoriais, medidas de fomento, tudo num grande grupo, numa grande disciplina. Eu acredito que fosse muito daquela época, muito marcante esse discurso. E talvez eu tenha me influenciado muito nisso, com certeza me influenciei muito nisso, porque a minha literatura base aqui foi muito da década de 60, porque eu queria reconstituir os dados daquela época e também uma espécie de pensamento daquela época, o que era planejar uma economia, o que era planejamento setorial e como aquele grupo de pensadores encaixava tudo isso dentro do direito econômico, eu acabei resgatando. Eu acredito que também, atualmente, eu li um trabalho muito interessante sobre o direito econômico do petróleo no Brasil, que foi produzido recentemente na USP, e que traz também essa vertente, trazer o direito econômico desde o planejamento, colocar isso tudo dentro do grupo do direito econômico, de uma espécie de leitura de direito econômico. Mas é claro que esse título pode se tornar um pouco mais específico e aí sim, tornar mais
talvez interessante e acessível ao trabalho ao colocar essa questão de análise econômica do direito, porque vai trazer um tema, talvez um recorte do tema muito mais atualizado, né? Porque nos anos 2000 a gente está discutindo dessa forma mesmo, e não tanto dentro de um grande campo e universo chamado direito econômico. José? Iniciaria agradecendo à produção por o convite de estar aqui e parabenizar a doutora Vera pela brilhante tese. E eu vou entrar numa área mais específica da pesca, começando vendo que a tese aborda com muita profundidade os aspectos de uso de incentivos na política pesqueira. Dizer que nós, que somos especialistas em pesca, em gestão pesqueira, quando ouvimos a palavra subsídio, isso nos causa alguma preocupação muito grande, tendo em vista que se está trabalhando com recurso que tem características específicas. A primeira é que o homem não produz, ele é um bem da natureza. E aí alguns até da economia chamam de mercadoria fictícia. Ele tem uma capacidade de reprodução, de renovação, que é própria. O homem também não interfere. E no ambiente de águas públicas, ele é um bem da União, um bem público e da União, que requer a intervenção do Estado para que bem gira esse bem. Portanto, eu percebendo esse processo, os economistas na área de pesca costumam dizer que o subsídio vem, na maioria dos casos, para inibir o ponto de equilíbrio da atividade pesqueira. E eu queria ver se você percebeu isso ao longo da sua dissertação, e mais do que isso, no Brasil, os subsídios, e você aponta isso, foi muito mal utilizados em alguns momentos, gerando um parque industrial desequilibrado entre as atividades de produção, beneficiamento e comércio, e, por outro, um segmento de especialistas dizem que parte dos empresários que foram atraídos pelos incentivos fiscais, principalmente, na década de 60, 70, eram cristãos novos, o Tinho usa muito esse termo, e que parece que se direcionaram a fazer com que os subsídios fossem um meio de ganhar o dinheiro pelo dinheiro, e não na atividade. Como é que a doutora percebeu esse processo todo na elaboração da tese? Doutor José, José Dias Neto, eu quero agradecer muito a sua presença, aceitar o convite do programa, porque o senhor compõe a referência bibliográfica do meu trabalho, isso é uma grande honra. Ter uma pergunta sua vindo do senhor, eu acho que engrandece esse trabalho e me faz refletir a respeito não só dos seus escritos, mas também do que eu tentei seguir aqui dentro dessa tese, tentei especular. Enfim, a questão dos subsídios, como eu vejo muito nessa linha como foi utilizado no Brasil, né? Foi utilizada uma técnica interessante para promover um parque industrial, só que pesqueiro, né, se pode dizer nesse sentido, mas ainda pautado sobre dados estatísticos e mesmo a respeito da produção pesqueira nacional muito incipientes à época. Se hoje são poucos os dados confiáveis, naquela época muito menos havia. Então nós começamos talvez querendo produzir uma indústria em cima de algo que nós não sabíamos se existia ou não ali naquele fundo de mar, né? Então isso levou a consequências ao longo do tempo que foram bastante desastrosas para o meio ambiente, como o desaparecimento da sardinha verdadeira, que agora que se recompõe o estoque pesqueiro na costa do Rio de Janeiro, um exemplo emblemático dessa situação, né? Então, eu acredito que a técnica de subsídios ela pode ser muito bem pensada desde que haja um acordo ou esteja de acordo com o que as pesquisas pesqueiras podem indicar. E o nosso problema não houve esse investimento massivo na pesquisa pesqueira e no controle desses estoques marítimos, principalmente, sobretudo marítimo, né? Então, eu verifico que foi bastante confusa a adoção desses subsídios. E mais, a cada
parece que a cada ano ou a cada gestão havia muita mudança da política e da compreensão do setor e que não permitiu se estabelecer realmente uma política efetiva para o setor. Houve muita flutuação de destinação de recursos, de direcionamento desses recursos e que não permitiu, assim, desenvolver uma indústria pesqueira saudável no país durante essas décadas. E por isso hoje a gente fala em crise da pesca, mas é porque essa crise ela tem um histórico e é o histórico da constituição do próprio setor pesqueiro. É muito influenciado por essas políticas de subsídio que foram utilizadas muito mais, talvez, no afã de atender certas demandas do setor industrial ou de certos grupos, e muitos, como o senhor falou, muitas vezes grupos que não eram da própria pesca, eram cristãos novos, do que necessariamente de pensar um setor como algo importante para o desenvolvimento nacional e para o desenvolvimento regional também das localidades pesqueiras. Doutora Flávia? Eu vejo que a saturação dessa produção de pesca, essa crise, e também as dificuldades institucionais, elas convergem para um fator. Quando a gente pensa em desenvolvimento e análise econômica do direito trata muito sobre isso, a gente sabe que inovação tecnológica ou inovação, pode ser empresarial, mas ela é a única forma de desenvolvimento a médio e longo prazo. E nós temos um potencial no Brasil incrível, específico para essa área de pesqueira. Agora, como que o Estado poderia vir e contribuir para essa inovação? Doutora Flávia, eu penso muito que era aquilo que faltou à década de 60 antes de adotarem as políticas de incentivo à época, Faltou o quê? Uma estatística séria da produção, do desembarque também pesqueiro, não só da captura, mas também do desembarque, o quanto chega nos entrepostos, o quanto está sendo distribuído e comercializado em cada região. A gente não conseguiu elaborar um banco de dados estatístico que nos permita ter uma visão que, veja, não é só de uma safra, nós temos que analisar, é um período de safras para que se tenha noção do cardume que se tem, da capacidade de recomposição desse estoque pesqueiro, E também a pesquisa é necessária no sentido de incluir na mesa do brasileiro novas espécies que nós estamos descobrindo agora que são viáveis economicamente e em termos de produção pesqueira, Ali no sul a gente tem a anchoíta, a gente tem pequenas espécies pesqueiras que podem muito bem compor a mesa do brasileiro como uma fonte proteica bastante importante. Então, falta pesquisa até muito base, sabe? Alguns anos nós não tivemos estatística nenhuma, ou as estatísticas elas são muito duvidosas, ou a gente tem uma certa região do Brasil e na outra não. Então, a gente precisa ter um banco consolidado de estatísticas, tanto da produção, da captura, quanto do desembarque, quanto das próprias empresas que estão pescando, da mão de obra envolvida. A gente precisa ter um pouco mais de cuidado com o setor pesqueiro. Doutor José, por gentileza. Muito bem. Falando da crise, a crise da pesca extrativa não é brasileira, é do mundo. E a razão principal que você aborda na tese é principalmente porque faltou, no princípio do processo, no Brasil também, conhecer potenciais pesqueiros disponíveis. Ou seja, a pesquisa fundamental é o que existe de estoque ou de biomassa no mar para se poder pescar. A partir daí se planeja e se tira o que pode. No Brasil e no mundo também não houve isso e leva-se a ilusão, inclusive, de que o mar brasileiro é um mar de potencial enorme. Não é, ele é um mar pobre. Um mar pobre com dois extremos mais produtivos. O sul, pela corrente das Malvinas, e o norte, pelo deságua do rio Amazonas, que traz nutrientes. O resto é um semideserto. Não ter apoiado a pesca de pequena escala como base para a pesca industrial foi um dos equívocos. E a crise hoje, ela é muito mais do que uma crise de sustentabilidade, mas uma crise de ética no processo, é tanto que o Ministério acaba com todas as grandes autoridades da pesca nacional presas, seja do setor público, seja da iniciativa privada. Esse é um problema crucial e que tem a ver com as raízes da política pesqueira e dos incentivos, etc, etc.
Doutor José, concordo com o senhor porque, na verdade, isso me remete a uma parte que eu escrevo aqui, que eu pesquisei na literatura internacional e me surpreendeu muito, que realmente faltou essa ética na ideia de ciência pesqueira, que surge no início do século XIX, se organiza na Inglaterra, nos Estados Unidos, muito mais voltado para o domínio do mar do que necessariamente para a regulamentação da atividade pesqueira. Então, falta esse comprometimento efetivo com o que nós podemos produzir a partir do mar, do que falta esse compromisso que está muito mais voltado para uma indústria bélica nesse início. E aqui no Brasil também a história não é muito diferente. Muito obrigada pela pergunta e pelo esclarecimento sobre a crise. Bom, com essa reflexão, então, vou ter que encerrar o programa. Agradeço, doutora Vera, pela sua presença e pelas explicações aqui. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo convite. Obrigada aos debatedores. Claro, agradeço também, doutor José. Muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Flávia. Bom, e você também pode apresentar a sua tese ou dissertação aqui no programa. Mande um e-mail para a gente, é academia@stf.jus.br. Para rever o Academia dessa semana, é só acessar o site que você vê na tela, tvjustiça.jus.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.